Olá pessoal, mais uma vez aqui, sou o Carlos Sampaio, especialista em finanças, Master Coach, consultor e educador financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um vídeo muito interessante que é sobre o orçamento pessoal. E como o orçamento pessoal pode funcionar para colocar ordem na sua vida. Então a gente vai estar falando aqui do que precisamente? Você vai estar acompanhando a minha fala e ao mesmo tempo vai estar aparecendo na tela alguns aspectos do orçamento do ponto de vista assim, de material mesmo, de como é que é uma planilha, e, enfim, os conceitos definidos, como é que você vai fazer. Eu vou estar explicando um por um. Bom, mas então, qual é o objetivo do orçamento pessoal? Basicamente, nós podemos dizer o seguinte, algumas coisas. Saber para onde o dinheiro está indo. Quando tem um orçamento e olha para ele, você vai ter a visibilidade de onde ele está indo. Outra coisa, para aquilo que nós falamos em vários vídeos anteriores, é gastar menos do que ganha. Porque se você tem lá um orçamento em que está apontando que você está gastando mais do que ganha, vai levá-lo a uma medida de correção, certamente. Também serve para criar reservas de emergências, que a gente vai estar falando hoje aqui, isso é fundamental. Nós vamos falar sobre reservas para projetos de vida e vamos falar como o orçamento pode funcionar como uma disciplina para controlar os impulsos de compra. Também para planejar a independência financeira ou aposentadoria, como alguns chamam, e também viver dentro de um padrão de vida. Bastante coisa, não é? Pois é. Então vamos em frente. Aí na tela vocês têm uma figura, eu não sei qual o lugar que está aparecendo, se é do lado esquerdo, direito ou abaixo, mas vocês vão visualizar. Então eu diria o seguinte, que a sua renda ela pode ser distribuída de três formas, você está vendo aí. Uma parte é para a aposentadoria, outra parte para os projetos de vida e uma grande parte para aquilo que a gente chama de necessidades. Necessidades são, a própria palavra explica, né? Ou seja, nós necessitamos de alguma coisa. E como você administra isso dentro do orçamento, é o que a gente vai estar vendo em seguida. Muito bem. O que mais que o orçamento traz para a nossa educação financeira e para nós termos uma vida mais tranquila? Ele serve para equilibrar os gastos necessários que eu falei anteriormente. O que é equilibrar? Eu vou mostrar depois, mas adiantando. Você tem que ter um equilíbrio onde o dinheiro está sendo gasto na moradia, na alimentação, na educação, na saúde, transporte, vestuário e outros itens que compõem o seu planejamento de renda familiar. Muito bem, agora é importante, chegamos naquilo que é a proposta, tá? E você está se perguntando, mas o que é um orçamento? Ou o meu orçamento que eu já faço é muito diferente do que esse que nós vamos ouvir? Pois é. Então, assim, uma coisa básica é o seguinte, o orçamento, para começar, para você dominar a sua situação, ele trabalha com uma ideia de 12 meses. E aí você tem na tela, e nós vamos olhar linha por linha, né? O que é esse orçamento de 12 meses que está aparecendo aí? Vamos lá. Então você vai pegar uma folha ou uma planilha, no final eu vou dar a opção de você poder me solicitar os modelos de planilha que eu tenho, e eu teria o prazer de te mandar, né? Então, assim, você ou usa o que você tem, olhando 12 meses para frente. Então, vamos imaginar que esse ano nós estamos em agosto, ou você está, enfim, não importa o mês. Você vai olhar 12 meses para frente. Você vai pegar e vai colocar a sua renda mensal. Bom, eu tenho, por exemplo, uma renda aqui nesse exemplo que você está vendo lá de 16.800. Uma renda boa, hein? Puxa, uma renda maravilhosa, generosa. Então, nessa linha dos 12 meses para frente, se você estiver em janeiro, imaginar que você faça aquilo que se recomenda no início de cada ano, 12 meses para frente. Então, a renda vai colocar na primeira linha a sua renda. O que é a renda? O salário ou a sua média de renda, se você é um profissional autônomo, e vai colocar isso lá. No final, você tem uma coluna que é o total, então você vai saber quanto que você tem de renda no ano. Essa é uma previsão. Com base no quê? Na sua realidade de hoje ou na sua média histórica. Bom, muito bem. Segunda linha, importante que a gente falou em vários vídeos. Você vai se pagar primeiro. Vai ver 10% no mínimo dessa renda e vai colocar o valor ali. Você está enxergando aí. Chegou a terceira linha, que é a renda líquida. E depois, descendo mais, o total das suas despesas. Está visualizando aí? Ok.
E se for você, à medida que for descendo nessa planilha, dessa coluna, e que vai ser um modelo igual a esse, ou parecido com esse que você vai fazer, porque isso é um padrão, você vai colocar, então, os principais grupos de despesa. Aqui eu trago como sugestão a moradia, alimentação, educação, a saúde, transporte, lazer e projetos de vida, que eu vou explicar depois, vestuário e diversas. Esse é um modelo. Então aqui você tem um resumo de um orçamento, 12 meses com os grupos de conta. Bom, cada uma desses grupos tem, por exemplo, aqui tem um exemplo, moradia, condomínio, ok, IPTU. Algumas pessoas me perguntam, mas como é que eu vou colocar o IPTU se eu pago uma vez por ano? E exemplo desse tipo de despesa, você vai fazer uma conta como se você fizesse uma reserva mensal. Se você paga um IPTU de R$1.000, você divide por 12 e o valor encontrado é o valor que você vai colocar lá. No exemplo que nós temos aqui, o IPTU é R$292. Então você tem um total, mês a mês, tem uma somatória disso, um total no final, que vai ser a reserva que você vai pagar em janeiro de cada ano. Bom, muito bem. Primeiro passo é fazer o orçamento de 12 meses. Segundo passo, está aí na tela para você ver, né? Acompanhe comigo. Fazer o orçamento, usar o orçamento trabalhando a nosso favor. O que representa isso? O que significa isso? Significa que aquilo que muita gente faz, e bem no início da minha vida eu confesso que eu fazia. Eu sempre tive isso desde muito jovem. E eu só fui me dar conta de que eu mesmo não, com todo o conhecimento de finanças, eu usava por prazer de fazer e eu trabalhava pouco a questão das economias, de como eliminar, como reduzir, e esse é o grande ponto do orçamento. Isso é fundamental. Esse é o grande aprendizado. O orçamento é para que ele funcione a seu favor. Então você vai olhar as despesas e vai ver quais são aquelas que realmente você pode trabalhar para que elas tenham aí nesse exemplo, o que eu posso diminuir, como é que eu posso manter, outras eu não tenho que fazer, eu tenho que manter, e quais as que podem ser eliminadas. É impressionante como tem a quantidade enorme de despesas para ser eliminadas. Bom, aí você tem um total. Isso gera economia. Para quê? Para os seus projetos de vida. Tá? Lembra que nós vamos comentar em seguida. Então, segundo ponto é esse, é trabalhar o orçamento jogando a seu favor. Ok? Bom, o terceiro quadro, ele trata então de uma sugestão, por algum tempo, não precisa fazer a vida toda, não se preocupe, mas começar agora a fazer um levantamento diário por 30 dias de quais são os seus gastos. Então, tudo que você gastar durante o dia, e aí tem uma planilha que você está vendo o dia 1º, o dia 2, o dia 3, tudo que sair do seu bolso, você vai colocar ali. Bom, ok, no final você vai ter um total e vai ter então uma visão clara de onde está indo o dinheiro no dia a dia também. E indo para o final dos modelos de orçamento, feito tudo isso que nós falamos, nós temos que ver então aquela programação que eu fiz, não sei o mês que a gente vai estar falando, mas enfim, por hipótese, estivermos no mês de agosto de determinado ano, você vai ver, bom, eu tinha previsto um total de gastos que você pode pegar o exemplo que eu mostrei aí, e o previsto para moradia, o previsto para alimentação, para saúde, e comparar isso com o que você gastou. Quando você fizer isso, você vai se dar conta de que você está equilibrado, você está precisando fazer algum trabalho em cima de reduções, e, enfim, é o quadro geral. Essa é a receita do bolo e a parte final é o produto melhor, maior que você pode ter. Muito bem. Esse foi um primeiro modelo. Eu me dei conta lá nos meus arquivos, quando eu estava pensando em gravar esse vídeo, e vendo vários modelos que existem, tem um muito interessante e eu vou colocar aí para você olhar e ver se esse se encaixa com a sua forma de fazer esse movimento. Você pode imprimir um modelo, escrever à mão ou pode usar a própria planilha Excel, que é só colocar os valores. Esse é o modelo Bovespa que eu chamo. Tem ali o link, você pode acessar lá direto e sair usando.
A diferença, eles basicamente seguem a mesma estrutura. Então, esse aqui eu achei interessante e por isso eu estou compartilhando pelo seguinte. Ele abre as receitas, tá? Você pode ver no quadro, primeiro grupo receita. E o segundo quadro, onde ele fala em investimentos, é aquilo que eu falei dos 10%, que pode ser 20%, pode ser 30%, depende, 40%. Tá? E nesses, ele chama de investimentos, ou seja, é o que você está reservando e já está dando sugestões de onde você vai guardar esses investimentos. E ali tem ações, tem tesouro direto, renda fixa. Então é por aí, você já vai reservar e já vai colocar naquilo que eu vou falar em seguida, e que são as modalidades. Bom, e vamos lá. Então, o próximo bloco desse modelo que eu falei do Bovespa, ele começa a falar das despesas. Ele tem 4 grupos. Primeiro são as fixas, né? Ou seja, fixa é que elas acontecem todos os meses. Depois tem as despesas também essenciais e que elas variam, né? Variam de acordo com o consumo, tá? Elas têm dentro da própria habitação, do transporte, por exemplo, combustível é variável. Você tem um mês que gasta mais ou gasta menos, e aí você pode fazer uma análise. E esses 2 grupos de fixos e variáveis são as despesas essenciais. Depois ele traz um outro grupo que é a despesa extra, tá? Que você pode acompanhar aí. Despesa extra e adicional. Extra é aquilo que nós não prevemos. Foi um problema de vazamento, que teve que chamar um técnico para consertar, um problema no carro, enfim, essas coisas que vão acontecendo que são extras e que acontecem. Você tem que colocar uma previsão e depois acompanhar, ver se isso tenha acontecido com certa frequência. E aí outro exame para fazer. E depois as despesas adicionais são aquelas despesas que a gente tem lá que não precisa acontecer todos os meses. Por exemplo, eu não preciso comprar roupa todos os meses, por exemplo. Então, mas tem que ser previsto. E por fim ele dá um resumo que visualiza todo o que nós estamos falando. Você tem a receita, tem os investimentos, que é o pague-se primeiro, as suas reservas, separa fixas, variáveis e extras e as despesas adicionais. Muito bem, esse era o vídeo de hoje, né, que eu trouxe para você, e com a mensagem que sem um orçamento nós andamos no escuro. Não tem como pensar em planejamento financeiro pessoal se nós não temos a primeira coisa, o orçamento. Você pode fazer do jeito que lhe for mais confortável. Você pode fazer no papel, você pode fazer numa planilha, pode usar modelo sofisticado, simples, mas é necessário ter um orçamento. Então adote o seu modelo. Eu tenho observado, assim, em vários atendimentos que eu faço, em atendimentos de planejamento financeiro, que é bastante comum as pessoas não terem o seu orçamento. E aí, enquanto elas não colocam isso em prática e não aderem ao modelo, elas andam em círculo. Não tem uma visão completa, os seus investimentos eles não são de uma certa equilibrados, não tem reserva, tem dívida, então é uma situação desestruturada. Então o orçamento ajuda a organizar isso. Bom, por fim, era isso. Fico feliz de estar aqui com você de novo. Curta lá o meu canal no YouTube, deixe lá os seus comentários. A minha página também na fanpage Sampaio Sucesso Financeiro. Se quiser, ainda tenho vários posts lá no www.integralconsult.com.br. E por fim, quero te lembrar o seguinte, se houver interesse em algum material para você começar a fazer a sua planilha, você me contata por esses canais aí que eu vou ter o prazer de te responder. Hoje era isso aí, sucesso e prosperidade.